em 2 Coríntios capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 16 e 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16 e 17. Diz assim o texto: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Tivemos ontem aqui, digamos assim, algo que é o objetivo daquilo que nós fazemos. Onde 14 irmãos ontem desceram as águas. 14 irmãos desceram as águas, reconhecendo publicamente Cristo como seu único e suficiente Salvador. E isso é uma realidade que tem que acontecer nas nossas vidas. Conhecer a Cristo, saber quem Ele é. Quando nós olhamos esse texto, o verso 17, ele fala sobre transformação. Ele fala a transformação que ela é a essência do Evangelho. Contudo, vale ressaltar que ele não aparece, esse versículo não aparece na Bíblia de forma isolada. E é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado com a palavra de Deus, com a Bíblia, são com os versículos isolados. É muito perigoso. É uma frase que a gente gosta de falar, que um texto fora do contexto gera pretexto, gera heresia. Então, nós precisamos entender que tudo está dentro de um contexto, e esse versículo está dentro de um contexto, ele está intimamente ligado ao que se diz no verso 16, que fala sobre isso, sobre conhecer a Cristo. São dois assuntos que estão vinculados. Toda transformação experimentada pelo crente vem em função do conhecimento que ele tem de Jesus Cristo. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade vos... O que liberta é o conhecimento. É quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos, amém? Então, há dois diferentes níveis de conhecimento mencionados por Paulo nesse versículo 16. O primeiro, o conhecimento segundo a carne, um conhecimento que pertence ao que nós podemos chamar de dimensão natural. O segundo, o conhecimento que é de um outro modo, que pode ser diferente do primeiro, e mencionado em outros lugares na Bíblia, que nós podemos denominar como um conhecimento espiritual, ou ainda uma revelação. Paulo declara que a forma correta de se conhecer a Cristo é através da revelação. É um conhecimento espiritual. E depois que ele faz essa afirmação, é que ele fala sobre ser nova criatura. Porque, meu irmão, ser nova criatura é consequência de conhecer a Cristo de uma forma espiritual. É consequência. Há pessoas que conheceram a Jesus de perto, até mesmo de forma íntima, mas que nunca chegaram a provar o seu poder transformador. Nós podemos falar, por exemplo, de Judas.
é um exemplo claro. Ele passou um tempo andando com Jesus. Ele se sentava à mesa com Jesus. Ele comia com Jesus. Ele viu os milagres, prodígios e maravilhas que aconteciam através da vida de Jesus. Mas apesar de estar andando apesar de estar junto à mesa, apesar de estar vendo o que Deus estava fazendo através de Jesus Cristo, ainda assim ele o traiu. E o pecado não foi somente no momento da traição, senão nós poderíamos até concluir que Judas falhou só nessa hora. Mas João declara em seu evangelho que Judas era ladrão e roubava o que era lançado na bolsa. João 12:6. O texto diz: ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Esta informação demonstra que Judas, na verdade, nunca foi transformado de fato. Alguém pode chegar a conhecer muitas coisas sobre Cristo, sem nunca ter conhecido a Ele. As igrejas estão cheias de pessoas assim. O que nós podemos chamar de religiosos. Foram bem ensinadas sobre ser um bom cristão. Aprenderam bem. Sabem se portar como crentes. Têm um linguajar de crente. Mas não manifestam a transformação nas suas vidas. São sempre as mesmas coisas. Não há uma evidência de mudança genuína. Porque nós precisamos entender isso, irmão. Quando Jesus ele entra na nossa história, quando Jesus entra na nossa vida, nós precisamos ter uma completa mudança de direção. Tem que mudar por completo. Você caminhava para um lado, você caminhava de um jeito, e aí Cristo entra na tua vida, entra na tua história, e aquele caminho ao qual você fazia já não pode fazer mais parte da tua história. Você muda de direção, porque Cristo muda a sua história. Mas o que nós temos visto são pessoas aonde elas dizem conhecer a Jesus, dizem ter Jesus entrando na vida delas, e quando precisam fazer essa mudança de direção, elas fazem uma mudança de 360 graus. E voltam para o mesmo caminho. E continuam caminhando da mesma forma. E continuam nas mesmas práticas. E continua a mesma coisa. Isso se deve à falta de revelação de quem é Jesus. Isso se deve à falta de uma revelação que acompanha uma verdadeira experiência com Cristo. Experiência com Ele. Quando Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, falou acerca de algumas pessoas que estavam vivendo uma vida não transformada. 2 Timóteo 3,7, o texto diz que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Outro exemplo de conhecimento sem transformação,
que é o que nós dizemos que é o conhecimento segundo a carne, pode ser visto nos irmãos de Jesus. Muitos, aliás, têm dificuldade de enxergar isso. Por quê? Porque os ensinamentos que nós tivemos. Eu não nasci num lar evangélico. O ensinamento que eu tive é que Maria foi sempre virgem. Mas esse não é um ensino bíblico. A palavra de Deus declara que José e Maria não se envolveram fisicamente enquanto Jesus não nasceu. Mateus 1, 24 e 25. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que. Tem prazo, tem limite. E eu volto a falar, é o que eu falo muito nas aulas do carisma, eu falo muito isso. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós precisamos prestar atenção no que está escrito. A gente esquece dos mas. A gente esquece até que. Nós esquecemos dos como. São palavras que mudam completamente o sentido da frase. E muitas das vezes nós passamos por cima. Então, não conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Um outro texto bíblico menciona os nomes dos irmãos de Jesus, Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então você vê falando claramente da família de Jesus. É a família dele. Não tem o nome das irmãs, mas ali fala o nome dos irmãos dele. Mas o ponto que eu quero destacar não é esse. O ponto que eu quero destacar é que os seus irmãos não criam nele. João 7, do 3 ao 5. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifestes ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Em outras palavras, poderemos dizer que os irmãos de Jesus, eles lhe diziam algo assim: você não é o bom? Você não quer aparecer? Então vai fazer os seus sinais onde a multidão está reunida. Vai para lá. Vai lá onde tem muita gente que você vai se mostrar para eles. Porque eles não acreditavam nele e caminhavam junto a ele. Eles conheciam Jesus segundo a carne. Qual é o conhecimento que você tem de Jesus, irmão? A tua vida tem sido transformada por ele? Nós precisamos entender que só o conhecimento natural não foi suficiente para transformar os irmãos de Jesus. O verdadeiro conhecimento de Jesus só se atinge, meu irmão, por revelação. Não é transmitido segundo a carne. O próprio Jesus, ele afirma isso para Pedro, que só conseguiu entender quem era Jesus através de uma revelação. Quando ele estava em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta o que as pessoas estão dizendo a meu respeito. E eles dizem várias coisas. Mas e vocês, o que vocês dizem? E Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala com ele: não foi carne nem sangue, não foram coisas naturais que trouxeram para você esse entendimento, não foi um conhecimento carnal que abriu os seus olhos, mas foi o meu Pai que está no céu, que revelou para você quem eu sou.
É assim que nós conhecemos a Cristo, irmão. Não é um conhecimento natural, não é um conhecimento intelectual, não é um conhecimento, não é natural, irmão, é espiritual. O que o conhecimento natural vai trazer para mim e para você? O que o racional, o intelecto vai trazer de conhecimento para mim e para você? Quem é Jesus? É o filho de José e Maria. Quem é Jesus? É um cara que sai andando aí falando um monte de coisa, dizendo que é o Filho de Deus. Quem é Jesus? É o filho do carpinteiro. Mas quando você parte para o âmbito espiritual, quando você começa a conhecer Ele espiritualmente, quem é Jesus? O Jesus que você está falando é o filho do carpinteiro? Ele é muito mais do que isso. Ele é o Cristo. Ele é o Messias aguardado. Ele é o Messias esperado. É Ele. Muda. Muda a tua história. Muda a tua forma de agir. Muda a tua forma de pensar. Sem uma revelação acerca de Jesus, alguém pode crescer. Receber toda uma formação religiosa e até saber tudo a respeito dele. Só que quando você entende, isso não transforma ninguém. Você se torna alguém com conhecimento natural sem transformação. Agora, quando você sai dessa dimensão de um conhecimento meramente intelectual e entra numa dimensão de revelação, meu irmão, a sua vida vai ser drasticamente mudada. Pastor, você está querendo dizer, então, que o conhecimento intelectual eu não preciso ter? Se eu acreditasse nisso, meu irmão, não tinha um seminário na igreja. Eu estou dizendo que somente um conhecimento intelectual não transforma a tua vida. Juntamente com o conhecimento que você adquire, estudando a palavra, lendo a Bíblia, intelectualmente, Jesus precisa mudar a tua história. Você precisa ter experiências com Ele. Você precisa, irmão. A vida do cristão, meu irmão, ela tem que ser regada de experiências com Deus. Esse conhecimento, esse conhecer a Jesus tem que mudar a tua história. Olha a vida do apóstolo Paulo. O cara era perseguidor da igreja. E de perseguidor da igreja, quando Jesus entra na história dele, quando Jesus se manifesta para ele, e ele entende quem é Jesus, porque o conhecimento que ele tinha a respeito de Jesus era intelectual. Por isso ele perseguia, mas quando Jesus se manifesta espiritualmente para ele, ele sai de perseguidor para o maior plantador de igrejas. Às vezes você persegue, mesmo estando dentro da igreja, mesmo levantando suas mãos na adoração, mesmo você falando, eu sou crente, mas às vezes você persegue crentes e igrejas, porque Jesus ainda não se manifestou espiritualmente para você. Você ainda não tem um conhecimento de quem Ele é. Como assim, pastor? Porque quando você conhece Jesus, quando Ele se revela para você, você não quer perseguir ninguém para derrubar, você quer perseguir pessoas para salvar. Você quer perseguir pessoas para salvar. Você quer ir atrás de gente para essas pessoas conhecerem o mesmo Cristo que você conhece. Conhecer a Jesus espiritualmente, irmão, muda a sua história, muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de falar, muda a sua forma de agir. Conhecer a Jesus realmente, espiritualmente, meu irmão, começa a trazer experiências para a tua vida, que as coisas deixam de ser pesadas.
As coisas de Deus deixam de ser pesadas para você e elas se tornam prazerosas e você cada vez mais você quer fazer. Quando você começa a conhecer Jesus espiritualmente, quando Ele se revela para você, você começa a entrar dentro de uma situação dentro de você, que você não sabe até onde vai você, até onde vai Cristo, até onde você vai em Cristo, até onde Cristo vai em você. Mas você precisa conhecer, Ele precisa se manifestar, você precisa conhecer, ter a revelação de quem Ele é. Você tem que ter essa revelação, irmão. Parar de viver arrastando e começar a viver em Cristo. Nós vemos pessoas que estão vivendo, arrastando, como se estivesse carregando uma tonelada, um peso enorme. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Vem para Jesus, tenha o conhecimento de quem Ele realmente é. Parar de ter problema? Não. Mas Ele fala, me dá o teu fardo, me dá o teu peso, toma o meu é leve, o meu é suave. Eu te ajudo. Quem está entendendo? Quando nós temos a revelação de quem Ele é, meu irmão, os problemas não param de se manifestar. Mas quando eles se manifestam, nós vemos e falamos assim, é a oportunidade da glória de Deus se manifestar. É a oportunidade da glória de Deus acontecer. Sabe, irmãos, algo que Deus tem colocado no meu coração é que nós precisamos, dentro da nossa jornada, dentro da nossa caminhada, nós temos visto tanta coisa maravilhosa acontecendo, irmão. Nós temos visto tantos milagres, tantas pessoas sendo tocadas. Nós temos visto tantos jovens sendo incendiados. Que mesmo em meio às circunstâncias, aos problemas, eles têm entendido, não, é Jesus. Só que Deus tem colocado uma inquietação no meu coração. Eu tenho compartilhado isso com algumas pessoas. Que nós precisamos começar a caminhar, e já temos até feito isso, a ser uma igreja de sinais. Uma igreja ativada. Ativada. Esse fogo que em alguns está pegando, precisa se alastrar. Precisa se alastrar. Quem está entendendo? Você precisa, meu irmão, ser incendiado por isso. Jesus, Ele quer se manifestar e se revelar a você, irmão. E você precisa entender isso, que Ele quer tocar a tua vida, a tua história. Transformar você de crente rabugento a um crente feliz. Porque como tem crente rabugento? Meu Jesus. É porque eu sou sanguíneo. Para de esconder atrás do seu temperamento. Para com isso. Jesus deu a você o Espírito Santo para você dominar o seu temperamento. Aí você fica vendo, né? O Ministério de Louvor sobe, aí vem a doida da bandeira. Você há de convir que é, né?
Aí ela sopra, aí está cantando, aquela desce. Aí ela vem ela orar nos outros. Meu irmão, se você tivesse a revelação de quem Cristo é, você ia pular na frente dela e falar, ora por mim, que eu estou precisando desse fogo. Quando a gente entendeu isso, irmão, tem um pastor em Lagoinha, acho que hoje ele é pastor da Lagoinha, governador Valadares, Minas Gerais, pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo era o cara do Pentecostes, do nosso meio. E assim, quando ele ia ministrar, e ele ministrava sempre o Espírito Santo, quando ele ia ministrar, a gente ficava na frente. Ele ia orar pela pessoa. Se ele olhasse para trás, estava eu, a Alessandra, a Gisele e o Márcio. Atrás dele, querendo. Quase botando a cabeça assim, ó. Porque nós entendemos, irmão, nós tivemos uma revelação de quem é Cristo. E Ele tem experiências novas para nós a cada dia. O sobrenatural de Deus, meu irmão, ele não pode se limitar a um ambiente de culto, a um ambiente de GC, mas o sobrenatural tem que acontecer todo dia na tua vida. Mas se você não tiver essa mudança de mentalidade, através da revelação de quem Cristo é, você vai viver na mesmice, irmão. Na mesmice. Nós precisamos entender que acabou esse tempo dos nossos cronogramas, dos nossos horários, da nossa liturgia. Oi, irmão. É chegado um tempo da gente se jogar na presença de Deus e deixar Ele fazer. E deixa Ele fazer. Nós temos agora um feriado pela frente. E no feriado, eu não sei o que dá no gaúcho. Eu, como mineiro, tem 5 anos que eu estou aqui, eu não entendo isso até hoje. Que o gaúcho, ele dá uma de mestre dos magos. Ele some. É? Ele evapora assim. Não sei o que é isso. Mas eu vou lançar um desafio para você que está aqui. Eu vou lançar um desafio para quem está assistindo online. Não evapora. Não evapora. Permaneça, pois, na cidade de Jerusalém. Ô Jesus, só heresia, misericórdia. Porque na sexta-feira, para quem é do carisma, meu irmão, a sua mente vai explodir. Que nós vamos ter uma aula sobre cosmovisão. Isso não tem na grade do nosso seminário, é algo extra que nós estamos trazendo. E no sábado, nós vamos ter a vigília. O pastor do culto da manhã está ali desesperado. Ai, Jesus. Por que eu estou falando isso, gente? A aula de sexta-feira é para quem é do carisma. Eu acho que a gente tem 40 e poucas inscrições, mas nós temos 200 alunos. Não entenda, você tem que estar aqui. Nós estamos fazendo um esforço para trazer para você adquirir conhecimento e abrir o seu entendimento. E no sábado, a vigília, Deus tem colocado algo no nosso coração que nós vamos ter um momento de ativação. Já vi que a doida da bandeira está aí. Nós vamos ter um momento de ativação, irmão. Por quê? Porque você precisa ser ativado. Você precisa entender isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que nós queremos, estamos entendendo em Deus, é que nós precisamos parar de viver a mesmice da igreja, viver
a rotina da igreja é ir além. Nós estamos vendo isso acontecer na escola de oração. O que Deus tem feito ali são pessoas que querem ir além do Evangelho, ir além do relacionamento com Deus. Meu querido, o seu relacionamento com Deus, ele precisa mudar de nível, mudar de fase. Quem está entendendo? Tem lugares mais altos, querido. Tem águas mais profundas, amado. Tem águas mais profundas. Jesus, ele quer se revelar para você. Ele quer se revelar para você, irmão. Ele quer que você o conheça. Não só intelectualmente. Mas ele vai começar a te mostrar, através das pequenas coisas, o manifestar dele na tua vida. Você precisa ter isso. Você olhar, pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, contando a história de homens e mulheres de Deus. O que são essas histórias? São de homens e mulheres que tiveram experiências com Deus. E por que nós não podemos ter isso hoje? É claro que podemos, irmão. Só que você precisa conhecer a Cristo espiritualmente. Ele tem que se revelar para você. Ele tem que se revelar para você, irmão, e você tem que buscar essa revelação. Nós não podemos estagnar na revelação de quem Cristo é. Nós não podemos. A Bíblia ela nos fala, ela nos exorta a avançar no pleno conhecimento de Deus. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, isso é um ato progressivo e contínuo. Amém? Isso é contínuo, isso é progressivo. O que isso quer dizer? A revelação que você tem hoje a respeito de Jesus, ela é para hoje. Amanhã ele tem coisas novas para você. Amanhã ele tem coisas novas para você, irmão. Quando Paulo ele vai falar no texto, ele fala assim, sobre conhecer na carne, ele tem um momento que ele fala assim, quanto mais eu. Mas ele diz que ele considera todas as coisas as quais ele aprendeu e conheceu, ele considera elas como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, ao qual sofri perda de todas as coisas, e as considero escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. O verso 10 de Filipenses 3 diz assim, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar, irmão. A gente precisa hoje fazer uma análise na nossa vida. Como que está o nosso relacionamento com Deus? Será que eu tenho realmente esse conhecimento revelado a respeito de quem Ele é? Será que eu tenho manifestado na minha vida a transformação por causa desse conhecimento? Será que eu estou avançando em crescer? Será que eu estagnei?
Será que o conhecimento que eu tenho a respeito de Cristo é só na carne? A gente precisa pensar nisso, irmão. Porque chegou a hora, irmão, de você começar a viver sobrenatural e milagre dentro da sua casa. Dentro da tua casa. Você começar a viver milagres, sinais e prodígios dentro da sua família. E pela revelação começar a entender que você também é um instrumento nas mãos de Deus para abençoar pessoas. Para abençoar a gente, abençoar pessoas. Porque tem momentos, meu irmão, na nossa vida, ao qual a gente está dentro de casa e está aquela situação complicada. Eu lembro algumas situações que nós passamos. Lembro de uma vez que eu cheguei em casa do trabalho e a Alessandra falou assim, olha, o leite acabou. E a fralda também. E eu falei, glória a Deus. Vamos orar que Deus vai abençoar. E nós oramos. No dia seguinte, alguém bateu na porta da minha casa e levou o dinheiro para o leite e para a fralda. Vai ter momento que nós vamos viver isso, irmão. Eu lembro que isso me marcou muito. Eu estava fazendo técnica eletrônica, eu saía do trabalho, ia direto para a aula, e a gente numa situação muito complicada, muito apertada financeiramente. Então, no trabalho eu almoçava entre 10 e 11 horas da manhã. E eu só ia conseguir comer meia-noite e 1h quando eu chegasse em casa, porque eu não tinha dinheiro para comprar lanche. Mas eu ia para a aula. E eu lembro um dia que eu chegando para o curso, eu passando em frente a uma padaria, e subiu aquele cheiro de misto quente. Você sabe o que é misto quente, né? Misto quente. Ô, Jesus amado. Eu vim para cá, tenho que aprender o dialeto. E deu aquele cheiro, e eu com uma fome, irmão. Eu com uma fome. E eu falei assim, ô Jesus. Ai, que vontade. Aí fui para a aula. Aí você deve estar pensando assim, alguém lá na aula deu para ele. Não, irmão. Não. Ninguém me deu nada durante a aula, irmão. Cheguei em casa varado de fome. E era a época que a gente tinha, assim, para jantar, a gente chegava, tinha na mesa uma panelinha desse tamanho, com 2 miojos, e era isso. Oh, Jesus. No dia seguinte, e eu não compartilhava com ninguém isso. No dia seguinte, minha mãe bate lá em casa. E só para você ter uma ideia, a distância da casa da minha mãe para a minha casa era uns 30 quilômetros, mais ou menos. Minha mãe bate lá em casa. Eu falei, o que foi, mãe? Aconteceu alguma coisa? Não, vim te visitar. Eu falei, tá bom. E ela chega cheia de sacola. Pão de forma, presunto, queijo. Vários misto quente. Porque tem momentos, irmão, que nós vamos viver isso. Mas tem momentos onde essa situação vai passar e Deus vai virar para você e falar, se levanta, vai na casa do teu irmão, porque ele está precisando disso, disso e disso. Abençoa ele. Você precisa entender isso, irmão.
Porque a revelação de quem Cristo é saber que Ele é o nosso provedor e Ele nos usa para abençoar. Mas a gente conhece tanta gente que, não, Deus vai prover para a minha vida, vai prover para a minha vida. E quando Deus fala assim, vai e abençoa fulano. Não, está amarrado. Eu passei por isso, irmão, uma vez. Eu saindo do trabalho, a gente trabalhava no sábado, eles davam lanche. Para quem trabalhava sábado, fazia hora extra. E eu estava passando, era aperto, irmão. Não estava na bonança, não, estava no aperto. Aí entrei no ônibus da empresa para esperar a hora de saída, com um lanchinho, pensando assim, nossa, eu vou comer esse lanche agora. Que bênção. Aí vem aquela voz assim, dá para o motorista. Eu, hã? É você, Satanás? Ô, irmão. Foi uma luta ali com o Espírito Santo. Eu falei, mas eu estou com fome, mas ele também. Mas e eu? Não, ele. E com muita luta eu dei. E ele compartilhou comigo. Nós estamos proibidos de entrar dentro da fábrica para pegar até água. Aí eu, tá bom, Jesus, eu entendi. Porque tem hora que Deus vai te usar, irmão. Só que se você não tiver a revelação de quem Ele é, como é que você vai ser instrumento nas mãos dEle? Como? Porque quando Cristo se revela espiritualmente, você conhece Ele espiritualmente, você para de ser o crente danoninho. Quem é a propaganda antiga lá? Me dá, me dá, me dá. Tem uns crentes que é assim, é o crente danoninho, só quer saber de me dá, me dá, me dá. Aí ele vai mudar a letra da tua música, fala, você vai dar. Você precisa entender, irmão, que o mesmo Deus que cuida de você vai usar você para cuidar de outros. Quem está entendendo? Aí eu te pergunto, irmão, quem quer ter a revelação de quem esse Cristo é? Quem quer ter essa revelação de quem Ele é? Para parar de viver a monotonia da vida cristã e passar a viver o sobrenatural do Evangelho. Fica de pé no teu lugar, irmão. Feche seus olhos. Todos com os olhos fechados. Quem aqui está tendo dificuldade de conhecer a Cristo espiritualmente? Você está tendo dificuldade na vida de oração, leitura da palavra? Eu quero pedir para você um favor. Tem gente já com a mão levantada que já entendeu o que está acontecendo aqui. Já entendeu o que está acontecendo. Eu quero pedir para você sair do seu lugar, vem aqui na frente. Você precisa dar um passo em direção a Cristo. Sai daí, vem cá rapidinho, sem constrangimento algum, irmão. Se você quiser se prostrar diante do altar, se prostra. Abre o teu coração, fala. Fala. Fala, Deus, eu estou com dificuldade. Eu estou com dificuldade de me relacionar, de conhecer você espiritualmente. Eu te conheço segundo o intelecto, eu te conheço segundo a carne, eu te conheço segundo as histórias, mas eu quero te conhecer espiritualmente. Eu quero ter uma vida de experiências com o Senhor. Fala com Ele, fala. Abre o teu coração. Abre o teu coração para Ele. Tem mais gente que tinha que estar aqui na frente. Tem mais gente que tinha que estar aqui. Não se constrange, irmão. Nós estamos aqui
para orar por você, para abençoar a sua vida, para te ajudar. Ah, pastor, mas esse negócio de sair do meu lugar e ir para frente, eu tenho vergonha. Não tem problema não, a gente ajuda até nisso. Pode levantar a sua mão onde você está, que a gente busca aí e te traz aqui. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. É só levantar sua mão bem alto e nós vamos te buscar. Neste lugar. Quero pedir os pastores para estar orando pelas pessoas aqui. Entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar